Ela foi vendida por um papel assinado com sangue invisível, a pureza dela por um contrato bilionário. Foi assim que começou a história mais comovente e chocante que São João del Rei já testemunhou. Uma jovem de alma limpa, entregue a um homem que nunca havia sequer encostado em uma mulher. Mas o que estava por trás disso era muito mais profundo e perturbador do que qualquer um poderia imaginar. Eva Almeida tinha exatamente 21 anos, mas seu coração parecia ter vivido 100. Os dias em que cuidava da mãe doente e lavava roupas para vizinhos tinham deixado marcas de calos nas mãos, e sonhos interrompidos nos olhos. Mesmo assim, ela era inspiradora, nunca reclamava, sorria com gentileza e acreditava que Deus tinha um plano. Ela só não esperava que esse plano envolvesse ser vendida como esposa virgem para um homem que nem sequer olharia em seus olhos. A notícia chegou como um trovão em céu limpo. Eva havia conseguido um trabalho temporário como copeira em uma cerimônia privada na mansão Castellani, uma propriedade imensa cercada por colinas e histórias que ninguém ousava contar. Lá, entre taças e silêncio, ela viu pela primeira vez aquele que mudaria sua vida para sempre, Noah Castellani, 32 anos, cabelos negros como a noite, olhos cinzentos e uma frieza que poderia congelar o ar. Ele não sorriu. Não falou. Apenas observou. Um olhar penetrante, inexplicável, quase inumano. Eva baixou a cabeça, envergonhada por encarar alguém como ele. O que ela não sabia, é que naquela mesma noite, alguém a observava com mais interesse que respeito, Dr. Henrique Meirelles, advogado da família Castellani. 2 dias depois, ele bateu à porta da pequena casa de Eva com uma proposta tão inacreditável quanto ofensiva. Senhorita Eva, o Sr. Castellani deseja contratá-la, como esposa. Oficialmente. Legalmente. Sem obrigações íntimas. Apenas, casada. Dona Lourdes tossiu forte, Eva ficou imóvel. E por quê? Ela perguntou com a voz embargada. Porque ele precisa estar casado para herdar os bens deixados por seu avô. E o requisito principal é, virgindade confirmada por laudo médico. Ele escolheu você. Aquilo foi um choque emocional devastador. Eva sentiu como se tivesse sido reduzida a um objeto sagrado e silencioso, avaliado e aceito por um homem que nem a conhecia. Mas a dor mais profunda veio quando olhou para a mãe, debilitada, e pensou nos remédios que não podia pagar. Na comida que às vezes faltava. E no olhar aflito que Dona Lourdes escondeu atrás do lenço. Naquela noite, Eva chorou como nunca havia chorado. O céu de São João del Rei parecia partilhar de sua dor, desabando uma chuva lenta, como se o mundo também estivesse de luto por aquela escolha. No dia seguinte, diante de um cartório velho e uma caneta dourada, Eva assinou o contrato da própria alma. Não houve flores. Não houve beijo. Não houve sequer um parabéns. Noah chegou, com seu terno impecável, sua expressão de mármore e sua ausência de calor humano. Olhou para Eva por um segundo, disse um sim quase inaudível, e voltou a caminhar como se estivesse entrando em mais uma reunião de negócios. Mas, para Eva, aquilo era transformador. Era o fim de sua liberdade. O início de uma nova prisão. A única coisa que ainda a acompanhava era a esperança. E a dúvida assustadoramente silenciosa. Por que um homem tão poderoso jamais tocou em uma mulher? A mansão Castellani parecia ainda maior sob o peso do silêncio. Seus corredores longos e frios ecoavam os passos contidos de Eva, agora a nova esposa de Noah. Mas, se alguém esperava ver um casal apaixonado caminhando lado a lado, se iludiria com facilidade. Aquela união era um contrato, e não havia afeto algum entre aquelas paredes de mármore. Noah a conduziu até o hall de entrada, sem dizer uma única palavra. Atrás deles, o motorista fechava a porta, como se selasse o destino de Eva para sempre.
Seu quarto é no segundo andar, última porta à esquerda. Peça tudo o que quiser à governanta. Foi o que ele disse. Curto, direto e geladamente profissional. Eva olhou para ele, tentando entender quem era aquele homem de feições perfeitas, mas expressão indecifrável. Não havia raiva, nem simpatia. Apenas uma constante barreira invisível, como se o próprio ar entre eles fosse proibido de vibrar em sintonia. Madalena, a governanta, a recebeu com um sorriso cansado. Venha, menina. Eu vou te mostrar o quarto. Não vamos dormir juntos? Eva perguntou, mais por inocência do que por desejo. Madalena respirou fundo antes de responder. Ele tem seus motivos. Vai entender com o tempo. Só, não espere nada. No quarto luxuoso, Eva sentou-se à beira da cama como quem pisa em território sagrado e perigoso. Tudo era impecável, lençóis de linho, cortinas bordadas, espelhos altos, mas não havia vida. Era uma prisão de luxo, decorada com silêncio. Naquela noite, durante o jantar, Noah apareceu com um relógio caro no pulso e um livro na mão. Sentaram-se à mesma mesa, mas em extremos opostos. Você está bem instalada? Ele perguntou sem tirar os olhos do prato. Sim. Ótimo. E então, nada mais. Apenas o som dos talheres e do relógio de parede marcando o tempo que parecia nunca passar. Depois do jantar, Eva tentou puxar conversa. Você trabalha com imóveis, certo? Corretíssimo. E gosta do que faz? É eficiente. Gosto de eficiência. Mais silêncio. Quando ela finalmente tomou coragem e tocou de leve em sua mão, apenas por impulso, Noah retirou-a com um gesto automático. Não brusco, mas preciso, quase programado. Não é necessário tocar. Nosso acordo não exige isso. Aquela frase soou como uma lâmina cortando a alma de Eva. Ela engoliu em seco, assentiu e se retirou. No quarto, chorou sem fazer barulho. Como pode um homem tão jovem e bonito ser tão incapaz de um gesto humano? Do outro lado da mansão, Noah observava pela janela. Seus dedos tremiam levemente. Não de raiva, mas de medo. Madalena o encontrou ali. Ela não te tocou para te ofender, Noah. Eu sei. Ela não é como as outras. Todas são iguais quando se aproximam. Só que ela é diferente. Eu não sei lidar com isso. Enquanto a cidade dormia sob o céu estrelado de São João del Rei, Eva e Noah, cada um em sua solidão luxuosa, experimentavam as primeiras rachaduras de um acordo que parecia tão simples. Mas nenhum dos dois sabia que o que estava por vir seria profundamente transformador. E também, perigosamente chocante. Os dias seguintes se arrastaram como um inverno interminável. Eva despertava em um quarto silencioso, cruzava corredores que pareciam ter engolido todas as vozes, e tomava café em uma mesa grande demais para duas pessoas que mal se olhavam. Noah, sempre impecavelmente vestido, saía cedo e voltava tarde. Seus olhos eram dois enigmas frios, e sua presença, um lembrete constante de que aquele casamento era apenas um papel, e um silêncio absoluto. Mas havia algo mais. Algo chocante e estranho demais para ser apenas timidez ou desprezo. Eva começou a observar pequenos detalhes. Noah jamais apertava a mão de ninguém, evitava cumprimentos até com seus funcionários, e em nenhuma ocasião, absolutamente nenhuma, alguém ousava tocá-lo. Foi numa manhã chuvosa que tudo começou a clarear. Eva descia as escadas quando ouviu um barulho vindo do escritório de Noah. A porta estava entreaberta. Curiosa, ela se aproximou e viu a secretária dele, Verônica Prado,
tentando lhe entregar alguns papéis. Sem querer, a ponta de seus dedos encostou nos de Noah ao segurar a pasta. O que se seguiu foi assustador. Noah recuou como se tivesse levado um choque. Seus olhos se arregalaram, o rosto perdeu a cor, e ele começou a respirar com dificuldade. Verônica recuou, chocada. Senhor Castellani, me desculpe, foi sem querer. Ele não respondeu. Apenas sentou-se e fechou os olhos com força, ofegante, como se lutasse contra um inimigo invisível. Eva se afastou em silêncio, o coração disparado. Naquela noite, procurou Madalena. Ele teve um ataque quando a secretária o tocou. A mulher mais velha suspirou, sentando-se na poltrona com pesar. Eva, você merece saber. Mas só se prometer que não vai usá-lo contra ele. Prometo. Madalena olhou fundo nos olhos da jovem e começou a contar uma história profundamente comovente. Noah tinha apenas 10 anos quando sua mãe, Morgana Castellani, o submeteu a uma criação cruel. Controladora, obsessiva e fria, tratava o toque como algo sujo, repulsivo. Dizia que emocionar-se era fraqueza. Noah cresceu sendo punido por qualquer gesto de afeto. Quando tentou se aproximar de uma jovem na adolescência, foi exposto e humilhado publicamente por ela, que descobriu sua inocência e zombou disso diante de todos. Desde então, Noah desenvolveu uma fobia de toque físico. Não era apenas psicológico. Era físico. Um trauma real, invisível, que se instalou na carne da alma. Eva sentiu um nó na garganta. A frieza dele não era arrogância. Era ferida mal cicatrizada. No dia seguinte, ela o esperou no jardim e o encarou. Você não precisa me temer. Ele congelou. Não estou com medo. Está sim. Mas eu não quero te ferir. Noah se afastou, olhando para o chão. Já me feriram antes só por me amarem errado. Aquela frase ficou reverberando em Eva como um eco profundamente triste e verdadeiro. Ela voltou para seu quarto, mas naquela noite não chorou. Ela entendeu. E com a compreensão, nasceu uma faísca. Não de paixão, ainda. Mas de compaixão real. Porque Eva sabia que o amor, para ser verdadeiro, às vezes precisava primeiro curar antes de tocar. O sol da manhã invadia a mansão Castellani com uma delicadeza quase simbólica, como se quisesse aquecer aquilo que estava há anos congelado. Eva acordou com uma sensação diferente no peito. Depois de conhecer a dor de Noah, seu coração não sentia mais medo, sentia compaixão. E por mais estranho que parecesse, ela queria cuidar dele. Queria curá-lo, mesmo que fosse aos poucos, mesmo que levasse uma vida inteira. A oportunidade veio de forma chocantemente inesperada. Eva descia as escadas com uma bandeja de frutas quando o salto de seu sapato novo se soltou. Em segundos, ela escorregou e caiu com força, batendo o braço contra o corrimão. A dor foi intensa, mas o choque maior veio no instante seguinte. Noah surgiu correndo. Sem pensar. Sem hesitar. Ele se ajoelhou ao lado dela, a segurou pelos ombros, e a levantou com cuidado. Você está bem? Eva, responde. Sua voz estava trêmula. Seus olhos, desesperados. Eva, atordoada, sentiu os braços fortes dele a envolverem pela primeira vez. A pele dele tocava a dela. E ele não a soltou. Era um milagre silencioso. Um gesto transformador. Ela mal conseguia respirar. Você está me tocando. Noah pareceu perceber naquele momento. Os olhos se arregalaram, mas ele não recuou. Foi instinto. Eu nem pensei. Ambos permaneceram ali por alguns segundos que pareceram eternos.
O mundo inteiro havia mudado naquele momento. Noah, o homem intocável, havia quebrado a própria barreira por ela. Nos dias seguintes, Eva notou pequenas mudanças. Ele começou a tomar o café da manhã ao seu lado. Passou a perguntar como ela estava. Às vezes, ficava em silêncio, apenas observando-a ler na varanda, como se o som das páginas fosse sua nova música favorita. Uma noite, durante o jantar, ela fez uma brincadeira leve. Você sabia que seu mordomo sorri quando acha que ninguém está olhando? Noah olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu. Foi um sorriso tímido, pequeno. Mas foi encantador e inesquecível. Eva engoliu em seco, surpresa com a ternura que aquele gesto carregava. Você tem um sorriso bonito, Noah. Ele desviou os olhos, sem jeito. Faz muito tempo que não sorriu. Talvez você seja a primeira em anos a me fazer querer. A partir dali, tudo mudou devagar. Mas mudou. Ele começou a notar detalhes nela, o jeito como ela enrolava o cabelo ao pensar, como cantava baixinho enquanto andava pelo jardim, como os olhos dela brilhavam quando falava da mãe. Num fim de tarde, enquanto caminhavam entre as roseiras da mansão, Noah pegou sua mão. Naturalmente. Sem aviso. Eva o olhou, surpresa. Ele não disse nada. Apenas entrelaçou os dedos nos dela, como quem finalmente entende o próprio coração. Era o começo de algo profundamente transformador. Não havia mais só silêncio. Agora havia espaço. Havia conexão. Havia esperança. E o que Eva ainda não sabia, é que quanto mais se aproximava do coração de Noah, mais perto estava de descobrir um segredo capaz de abalar tudo o que acreditava. O ar na mansão Castellani parecia mais leve. Eva caminhava pelos corredores com uma ternura no olhar que não existia antes. Noah agora a acompanhava em pequenos trajetos pelo jardim, sentava-se ao seu lado nas refeições e até elogiava seus desenhos no caderno de croquis. O frio começava a derreter. E pela primeira vez, Eva acreditava que aquilo poderia, de fato, se tornar um casamento real. Então veio o convite inesperado. Vamos sair da cidade por uns dias. Disse Noah, enquanto entregava uma pequena mala para ela. Sair? Para um lugar calmo. Quero mostrar algo. Eva sorriu. Era a primeira vez que ele a queria por perto sem necessidade. O chalé de campo ficava em uma região montanhosa próxima a Tiradentes. Era rústico e encantador. Noah acendeu a lareira, preparou o jantar e até abriu uma garrafa de vinho. Eva, deslumbrada, olhava para ele com outros olhos. E naquele cenário de madeira e calor, aconteceu. Noah a beijou. Foi doce, tímido, mas profundamente verdadeiro. Ele tremia ao encostar seus lábios nos dela, como se cada gesto fosse uma libertação. Eva correspondeu com delicadeza, o coração explodindo em alegria. Eu nunca beijei ninguém antes, ele confessou. Nem eu, ela sorriu. Naquela noite, dormiram abraçados. Nada mais. Apenas a troca de calor humano que ele sempre temeu, e agora precisava como ar. Mas a magia começou a ruir ao voltarem à mansão. Eva, curiosa sobre a infância de Noah, decidiu explorar a biblioteca. Entre os livros antigos, encontrou um caderno de anotações com folhas soltas. Entre elas, uma carta. Antiga. Escrita por Morgana Castellani. A letra firme dizia: se Noah não cumprir a cláusula e tocar em sua esposa até o 90º dia de casamento, perderá toda a herança da família. A carta tremia nas mãos de Eva. O sangue sumiu do rosto. Era por isso? Ele estava se aproximando por causa do dinheiro? Aquele beijo,
Aquele toque, teriam sido apenas parte do prazo? Desesperada, ela confrontou Madalena. Você sabia disso? A mulher hesitou. Eu achei que ele fosse te contar. Mas vi que ele começou a mudar. Achei que fosse real. Tudo foi uma mentira, então? Eva subiu as escadas correndo, o coração em pedaços. Arrombou a porta do escritório e jogou a carta na mesa. Era isso o tempo todo? Um prazo? Um contrato? Um toque calculado? Noah ficou em silêncio. Responde, Noah. No início, sim. Eu precisava. Mas depois, Eva, eu juro por tudo, você virou a única razão pela qual eu quis tocar em alguém. Tarde demais. Eva saiu chorando, afundada em revolta e decepção. A menina que começou a amar o homem ferido, agora estava sendo esmagada pelo peso de uma verdade cruel. E no fundo, uma única dor dominava seu peito. Será que ele algum dia me amou de verdade? Eva correu pelas ruas antigas de São João del Rei com o rosto encharcado de lágrimas. Cada passo ecoava como um grito sufocado. O vestido leve balançava ao vento enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Ela não queria mais saber de mansões, contratos ou promessas. Tudo havia sido uma mentira, e nada era mais doloroso do que amar alguém que te usou. Ao chegar em casa, encontrou Dona Lourdes deitada, lendo sua Bíblia surrada. A mãe, mesmo fraca, sentiu o desespero no rosto da filha. O que houve, minha filha? Eva desabou no colo da mãe, chorando como uma criança. Ele me usou. Ele só precisava cumprir um prazo, e eu acreditei que era amor. Dona Lourdes acariciou os cabelos da filha. Minha menina, você viu amor onde não havia, ou ele nasceu onde ninguém esperava? Às vezes o amor vem de onde a dor mora. Essas palavras inspiradoras e profundas ficaram latejando em Eva como um eco de cura. Do outro lado da cidade, Noah estava no chão do escritório, com os olhos vermelhos, encarando a carta que Eva havia jogado em sua mesa. Madalena tentou consolá-lo, mas ele estava imóvel. Ela achou que tudo foi encenação. Você precisa ir atrás dela. Agora. E se for tarde demais? Então vá lá e diga tudo. Mostre quem você é. Horas depois, quando a tarde tingia o céu de laranja e ouro, Noah apareceu na praça central, onde Eva estava sentada sozinha, observando o chafariz. Ela virou o rosto ao vê-lo se aproximar. Mas ele, com voz embargada, disse algo que a fez congelar. Você foi minha libertação, Eva. E eu estou disposto a perder tudo, menos você. Ela se levantou devagar. Por que não me contou? Porque eu senti vergonha. No início, sim, eu aceitei aquele contrato. Mas depois, eu quis você. Não por herança. Mas porque, você foi a primeira pessoa que enxergou além da minha dor. Ele então se ajoelhou. No meio da praça. Diante de olhares curiosos e sorrisos discretos. Eu não sabia o que era tocar alguém sem me machucar. Com você, eu toquei, e fui curado. Isso foi profundamente transformador. Eva, me perdoa. As lágrimas de Eva escorriam silenciosas. Ela viu sinceridade nos olhos dele. Medo, arrependimento, amor. Tudo ao mesmo tempo. Ela se aproximou. Eu também nunca toquei alguém antes de você. Eu escolhi te amar. E isso não se quebra por um papel. Noah se levantou e a abraçou. Dessa vez, sem tremores. Sem medo. Apenas amor. A cidade inteira parecia respirar alívio. O vento soprou com suavidade.
As folhas dançaram em volta deles. Era como se o universo aplaudisse aquele reencontro. Eva olhou para ele com doçura. Vamos recomeçar? Sem contrato. Só amor. De mãos dadas, partiram de volta para a mansão. Mas agora, não mais como estranhos ligados por um acordo, e sim como dois corações que venceram o impossível. E o que os aguardava naquela casa silenciosa, seria a entrega que selaria, de forma arrebatadora, tudo o que viveram até ali. A mansão Castellani parecia outra. Já não era a prisão fria de antes, mas um refúgio de sentimentos redescobertos. As luzes estavam mais suaves, o ar mais leve, e o silêncio, agora carregava paz, não peso. Eva atravessou o hall com os dedos entrelaçados aos de Noah, e pela primeira vez, seus passos não ecoavam solidão. Noah a conduziu até a sala de jantar, onde uma mesa para dois os esperava, à luz de velas e com flores frescas. Preparei tudo eu mesmo, ele disse, tímido. Eva sorriu com ternura. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. E ele respondeu. Pela primeira vez na vida, é. Durante o jantar, eles riram, se olharam, trocaram histórias do passado e planos do futuro. Era tudo tão comovente, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, que parecia impossível imaginar que um dia eles haviam se evitado por obrigação. Após a sobremesa, Noah se levantou, retirou uma pequena caixinha do bolso e se ajoelhou. Eu te dei um anel pelo contrato, agora quero te dar um por escolha. Dentro da caixinha, um novo anel, simples, mas lindo, com uma pequena safira azul. Casa comigo de novo, Eva? Mas agora, sem cláusulas, sem prazo. Apenas por amor. Ela chorou. Não de dor, mas de alegria. E disse sim. Um sim cheio de cicatrizes e esperança. Um sim que selava um recomeço. Subiram juntos para o quarto principal. A porta se fechou com suavidade atrás deles, e o mundo pareceu se aquietar. Noah se aproximou devagar, seus olhos fixos nos dela, sua respiração tranquila. Ainda dá tempo de parar, ele murmurou, com a voz carregada de emoção. Eu não quero parar, Eva respondeu. Quero descobrir o que é amar, com você. Ele tocou seu rosto com delicadeza. Como quem acaricia algo sagrado. O beijo veio lento, mas arrebatador. Um beijo que não pedia permissão ao passado. Que apenas existia. As roupas caíram no chão, uma a uma, sem pressa. Cada gesto era profundamente respeitoso, intensamente terno. A pele encontrando a pele pela primeira vez. O coração batendo como tambor. Os olhos jamais se desviando. E então, finalmente, o toque mais esperado aconteceu. Não foi um ato físico apenas. Foi uma fusão de almas. Foi cura. Foi inesquecível. Depois, deitados um ao lado do outro, entrelaçados, respirando em silêncio, Noah acariciou os cabelos de Eva e disse: Você foi meu primeiro toque, e será meu último amor. Na manhã seguinte, Eva acordou com o cheiro de flores. Noah a levou até a varanda. No jardim da mansão, um novo canteiro havia sido plantado. Plantei isso em segredo, enquanto você dormia. Dei ao jardim o seu nome. Ela leu a plaquinha, Jardim de Eva, onde o amor floresceu pela primeira vez. Eva chorou. Abraçou-o como quem nunca mais quer soltar. E de alguma forma, tudo aquilo que começou com um contrato gelado, agora florescia em algo puro, verdadeiro e eternamente encantador. Porque o amor, quando toca, transforma. E ela foi a única capaz de tocá-lo. De verdade. Espero que tenha gostado da história de hoje.
Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.